Queridos, nesta quarta-feira eu vou dar sequência à série de mensagens que eu estou pregando toda quarta-feira, e hoje é tempo de receber. Quem quer receber aqui, diga glória a Deus. Amém. Depende do que, né, pastor? Isso é verdade. Mas certamente estamos louvando e buscando receber bênçãos, amém? Nós queremos receber bênçãos. Então é tempo de receber. Tem tempos de tantas coisas, já pregamos sobre tempo de confiar, tempo de conquistar, tempo de se arrepender, tempo de recomeçar e tem tempo de receber também. Eu creio nisso, e Deus tem um tempo novo para a sua vida, um tempo de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos nós, amém? Abram as vossas Bíblias no livro de Josué. É o livro que nós estamos nos debruçando às quartas-feiras. Livro de Josué, no seu capítulo de número 14. Josué é o sexto livro da Bíblia. É o sexto livro da Bíblia. Logo depois de Deuteronômio, vem o livro de Josué. Nós vamos nos debruçar sobre o capítulo de número 14. Quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura inicial da pregação da palavra de Deus. Josué capítulo 14, versículo de número 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por mais uma noite, mais uma quarta-feira na tua casa, na tua presença, em comunhão com os nossos irmãos. Mas nesta noite, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Se é tempo de receber, Deus, tu sabes a necessidade de cada um, tu sabes aquilo que teu filho tem buscado, esperado, o que receber. E eu te peço nesta noite, meu Pai, aquilo que saiu da tua boca não pode voltar vazio. E sobre aquilo que tu falaste, um momento, uma hora, um dia, Deus, é tempo de receber. Nós tomamos posse, Deus, desse recebimento teu sobre as nossas vidas, aquilo que tem programado no teu coração sobre nós, aquilo que tem prometido sobre nós, Senhor. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz e sairmos daqui alcançados pela tua palavra. Fala conosco, Deus, e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Tempo de receber. Talvez você já tenha ouvido e lido essa passagem por vezes, eu também já li algumas, e o capítulo 14 é um capítulo de um homem que poderia ter tudo, mas ele não se esqueceu da promessa que Deus tinha para a vida dele. E ele foi ousado a tal ponto de pleitear isso literalmente com aquele que era o líder do seu povo, que era Josué. Nós pregamos algumas quartas-feiras, queridos, desde a saída de Josué, ou melhor, a entrada de Josué na terra prometida, no tempo de confiar. E confiar, como nós aprendemos na primeira quarta-feira, a certeza de confiar está na palavra de Deus por si só. Amém? Quando Deus fala para Josué, ou melhor, Deus fala para Josué ser forte e corajoso, não tinha nada a ver com a sua musculatura, não tinha nada a ver com o seu vigor, tinha a ver em ser forte, corajoso e em seguir o que a palavra de Deus dizia. Isso é o homem forte, a mulher forte, isso é o homem e a mulher corajosos. É aquele que teme a Deus, segue as escrituras, doa que doer, a quem doer, inclusive a si próprio. Esse é o corajoso, esse é o valente, assim Deus desperta em Josué. Mas o versículo 6 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Gilgal, uma localidade onde havia uma promessa para aquele lugar. Ou melhor, Gilgal era quase que a reta final, ou a inicial, vamos dizer assim, porque a entrada em Jerusalém, e a partir de Gilgal, nesse local, as terras iam ser distribuídas entre as tribos, 9 tribos e meio que ficaram no lado ocidental do Jordão, e 2 tribos e meio que já tinham suas terras no lado oriental do Rio Jordão. Mas era um lugar onde as promessas estavam sendo entregues, onde as tribos estavam recebendo suas terras, cada um: Judá, terra tal; Efraim, terra tal; meia tribo de Manassés, terra tal. Ou seja, as terras estavam sendo distribuídas para cada tribo, ou seja, aquilo que eles sonhavam, aquilo que um dia tinham ouvido falar, Deus tinha prometido ao sair do Egito, 400 anos como escravos, iriam para uma terra prometida, e lá eles morariam, fariam morada, estava se concluindo em Gilgal. Gilgal é um lugar de conclusão de promessa. Gilgal, é claro que a partir da distribuição das terras, agora tem que conquistá-las. Amém? O sul é meu, tudo bem.
mas tem alguns povos que habitam ali, então tem que conquistar. Mas a terra, a planilha da terra já havia sido definida, todos os territórios para cada tribo, ou seja, era o sonho, o que o povo ansiava, e o que Deus tinha prometido para aquele povo, era alcançar aquelas terras ali em Israel. Gilgal, lugar de promessa. Queridos, quanto tempo passou para chegar em Gilgal? Quantas coisas se passaram, desde a saída do Egito, desde a abertura do Mar Vermelho, chegando e entrando no Sinai. Para os irmãos terem ideia, queridos, passando o Mar Vermelho, o povo, para chegar em Canaã, se ele seguisse tangenciando o Mediterrâneo ali, Sinai, bem tangenciando o Mediterrâneo e chegando em Canaã, duraria no máximo de 10 a 15 dias. A trajetória, o tempo que o povo levaria de sair do Egito até Canaã, 10 a 15 dias. Mas Deus fala para o povo não ir para aquele caminho mais curto, porque ali enfrentaria os filisteus muito bem arregimentados, muito bem, a sua engenharia bélica muito forte, e o povo iria perecer. E Deus manda o povo ir pelo deserto do Sinai. Demoraria aí 3 meses, 4 meses no máximo. Quanto tempo o povo demorou para chegar na Terra Prometida? 40 anos. 40 anos, porque o povo, ao chegar em Cádiz Barneia, que nós vamos ministrar aqui, eles olham para a Terra Prometida e há um desânimo por 10 espias que desanimam todo o povo, e ali o povo desiste de entrar na Terra Prometida, e como eles espiaram a terra por 40 dias, Deus transforma cada dia em anos. Então 40 dias de incredulidade se tornaram 40 anos para o povo rodar no deserto. O povo ficou rodando no deserto ali por volta de Cádiz Barneia por 40 anos, queridos. Já fico imaginando, e isso uma geração toda perece. Deus fala, ó, toda geração de 20 anos para cima vai perecer, não vai entrar na Terra Prometida. 40 anos para essa geração de 20 anos para cima morrer no deserto. As pessoas morreram no deserto sem entrar na Terra Prometida. E esse tempo todo, queridos, quem estava lá? Josué e Calebe. Homens que, de fé, homens que não foram incrédulos, homens que, muito pelo contrário, foram totalmente cheios de fé em crer na promessa de Deus, ao contraponto daqueles outros 10 espias, mas eles também, queridos, passaram 40 anos andando no deserto, sem dever nada, sem serem incrédulos, mas sofreram o dano de andarem 40 anos no deserto, sem terem culpa. Poderiam ter chegado em 4 meses, mas chegaram depois de 40 anos, viram pessoas, amigos, viram familiares perecerem, morrerem no deserto, sem eles terem culpa alguma. Queridos, às vezes sofremos e passamos por situações, por estarmos em alguns lugares, em alguns meios, por convivermos com algumas pessoas, e o que chega nessas pessoas acaba realmente chegando até nós, e isso é a vida como ela é. De fato, isso acontece, e não era culpa de Josué nem de Calebe, eles estavam naquele meio, eles estavam naquela família, eles estavam naquele povo, e o povo sofrendo, eles também sofreram. E que eles foi uma caminhada muito difícil. Chegam agora em Gilgal, chegou agora o sonho, a divisão das terras, chegou aquilo que nós queríamos, que foi prometida muitos anos atrás, por Deus. E olha o que diz o texto, versículo 6 ainda: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, guarda isso, Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Calebe vai direto à liderança de Josué, e ele fala assim: Josué, tu sabes o que foi falado em relação a mim por Deus através de Moisés, tu sabes. Josué, você estava ali. Em outras palavras, Calebe estava falando o seguinte para Josué: Josué, eu não estou doido, eu não estou maluco, você foi testemunha, você ouviu também o que Deus falou para Moisés a respeito de mim. Calebe chegando e falando para Josué, porque para Calebe havia uma promessa além daquelas tribos, além daquelas terras. Deus tinha dado uma terra já prometido a Calebe. Deus já tinha falado que algo Calebe iria receber na sua vida, na sua caminhada, em toda a sua história. E Calebe não se esqueceu, queridos. Quem tem promessa de Deus não se esquece. Amém? Aquilo que Deus falou pode passar o tempo, anos, não se esquece, não cai por terra, porque é a palavra de Deus. E quando Calebe poderia ficar calado,
Caleb poderia ficar na dele. Pois bem, as terras vão ser distribuídas. Eu vou ter o meu quinhão ali, eu vou ter a minha terra, eu vou ter o meu gado, eu vou ter a minha paz, eu vou ter minha casinha, eu vou ter o que eu preciso, como todos os demais tribos teriam. Mas Caleb vai além, queridos. Fala, peraí, não é só isso que Deus tem para mim. Deus fez uma promessa e eu vou receber. Deus falou algo ao meu coração e Josué, você estava lá, eu não estou maluco, não estou doido, você ouviu Moisés, que recebeu de Deus em relação a mim, não foi, Josué? E assim Caleb chega. Queridos, você sabe o que Deus falou para você, amém? Você não está doido, você não está maluco, amém? Deus vai cumprir, você vai receber em nome de Jesus. É tempo de receber, é tempo de conquistas, sim, é tempo de receber aquilo que você... Meu Deus, será que o tempo... ultrapassou? Será que o tempo não vai mais se cumprir aquilo pelo tempo que se passou? Eu creia, amém, o que saiu da boca de Deus vai se cumprir, é tempo de receber, amém ou não amém? E o texto do versículo 6 continua, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Olha o que Caleb fala, Josué, tem que ser ousado, né, queridos? Caleb não estava falando com um amiguinho. Caleb estava falando com aquele que era o sucessor de Moisés, com um líder, com aquele que era o cabeça do povo ali. E Caleb, de qualquer forma, Josué, tu sabes, entre mim e ti, o que Deus falou. Tu sabes, em Cádiz Barneia. Olha que interessante, queridos, porque Cádiz Barneia é interessante a gente mostrar isso, se pudesse botar no gráfico, de Cádiz Barneia até Gilgal, porque Cádiz Barneia foi o local onde Deus falou, separou 12 pessoas, 12 cabeças de cada tribo, e mandou espiarem a terra prometida, e os 12 foram espiar a terra prometida, e o testemunho foi muito semelhante, os dois grupos, ou melhor, aquele grupo de 10 e o grupo de 2, o grupo de 10 chegou com o seguinte parecer, olha, realmente a terra é boa, mana, leite e mel. Só que tem os nefilins, né, os chamados filhos de Anak, os gigantes. Nefilim é gigante em hebraico. Então, tem os gigantes ali. E mais, esses 10 falando, olha, nós, aos nossos olhos, somos como gafanhotos para eles. E eles também olham para nós como se nós fôssemos gafanhotos. Olha o complexo de inferioridade tremendo daqueles 10. Eles não apenas se achavam como gafanhotos, mas eles também imaginavam o que os outros pensavam deles. Olha como o complexo de inferioridade é tão grande, próprio deles, e também eles imaginavam que outros pensavam como se eles fossem gafanhotos também. Ou seja, um ser que não tinha qualquer proeminência numa guerra. Eles estavam derrotados. Já os dois que nós conhecemos também, Josué e Caleb, eles falaram um parecer semelhante. Falaram, olha, terra manda leite e mel, realmente lá tem os nefilins, os gigantes, realmente vai ser uma guerra tão grande. Mas Caleb, e olha que Caleb falou até mais que Josué. A gente conhece muito Josué, né? Josué é o mais divulgado, é o líder, mas quem gritou mais lá em Cádiz Barneia foi Caleb. Caleb. E Caleb ele fala uma palavrinha com 3 letras. Ele diz o seguinte, eia. Não foi eia, né? Foi eia. Ou seja, peraí. Chega, que testemunho, que parecer incrédulo é esse desses 10 homens? Sim, o parecer é esse, vai ser difícil a guerra, mas se Deus prometeu, Ele nos dará. Se Deus falou, a promessa vai ser feita, eu vou receber. E aqueles 2 ali, queridos, gritando, eia, mais Caleb, eia, para com isso. Entretanto, queridos, os 10 convenceram o povo todo. 10 incrédulos levaram o povo todo à incredulidade. E Deus olha para aquilo e fala, Josué e Caleb, fiquem tranquilos, eu vou poupar vocês. Só que esses 10 e todos que fizeram aliança com eles, vão de 20 anos para cima, vão morrer, não vão entrar na terra prometida. Mas Josué e Caleb, você vai entrar. E você, Caleb, você vai receber uma terra. Deus fez uma promessa para Caleb. Depois você lia Números capítulo 13, que é Cádiz Barneia, ok? Deus faz uma promessa, é a terra de Hebron, Deus tinha dado para Caleb. Deus tinha dado. Agora, quando eu chego aqui, queridos, em Josué,
em Josué 14, versículo 6, e quando você vê Caleb falando de Josué, você sabe o que Deus falou. Você estava lá comigo. Deus usou a boca de Moisés para falar que Hebrom era minha terra. Deus me daria. Ah, mas tem as terras aqui. Hebrom é minha, é minha. Amém, queridos? Ele tinha certeza que aquela terra era dele. Ele podia se acomodar, mas Caleb não abriu mão da promessa que Deus fez para a vida dele. Não abra mão do que Deus tem para a sua casa, para a sua família, para a sua vida pessoal. Não abra mão. Amém? Seus sonhos, seus projetos em Deus, não abra mão. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Finalzinho do versículo 6. Em Cádiz Barneia, respeite de mim, versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no meu coração. Queridos, versículo 7 diz, tinha eu 40 anos quando Moisés... É interessante, queridos, porque você sabe quantos anos você tinha quando determinado fato aconteceu? Ah, pastor, peraí, não me lembro muito bem. Ele não se esqueceu de quantos anos ele tinha quando Deus falou com ele. Isso é muito significativo, queridos. Ele marcou, entre aspas, porque não havia, na agenda dele. Nesse dia, quando eu tinha 40 anos, Deus falou comigo que Hebrom ia ser minha terra. Ele marcou muito mais do que no tempo, mas no coração dele. Ele tinha certeza que aquela terra seria dele. Por quê? Porque Deus falou. Tem coisas que às vezes Deus fala, às vezes no culto você recebe algo, mas logo em seguida você já esqueceu. Outros marcam, tem gente até que anota na Bíblia. Olha, Deus falou comigo aqui nesse dia, sobre isso, sobre aquilo. Deus fala, queridos. Amém? Deus fala. Eu estou pregando aqui, Deus pode falar de N maneiras contigo. Amém? Talvez aquilo que você tem engavetado, aquilo que você acha que não vai acontecer mais, e Deus fala, olha, te leva lá no passado para mostrar para você, naquele dia, quando você tinha quantos anos de idade, quando você estava sentado ali, quando estava vendo aquilo, e Deus falou contigo. Naquele culto, naquele dia, Deus falou contigo, e isso marcou o teu coração. Não deixe que o tempo leve embora em nome de Jesus, amém? É tempo de receber em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. Versículo 7, finalzinho diz assim, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Olha como Números 13 nunca saiu do coração de Caleb, queridos. 40 anos se passaram, mas a vergonha que Caleb passou em Cádiz Barneia, ou melhor, vergonha não, tristeza que Caleb passou em Cádiz Barneia, ao ver 10 espias incrédulos desanimarem todo o povo, e o povo não entrar na terra prometida por causa daqueles 10 incrédulos. Aquele fato foi tão marcante, mas ao mesmo tempo, como Deus distinguiu, Caleb, você é homem de Deus, eu vou te dar Hebrom. Mas o que me chama a atenção é que esse versículo diz, eu lhe relatei, Caleb relatou, e Josué, como sentia no coração, ou seja, isso é muito mais do que emoção, queridos, é muito mais que emoção, Caleb só está falando aquilo que o Espírito de Deus falou com ele, e o coração dele transbordou, porque quando ele fala, olha só, o meu relatório foi um relatório que veio do meu coração, um relatório cheio de fé, um relatório que não escondeu a realidade, um relatório que não maquiou a realidade, não disse que os dias são tranquilos, não diz para você vir a Deus e não vai ter mais problemas, não, é um relatório que não maqueia, é um relatório que diz, tem gigantes mesmo, mas eia, vamos entrar porque a terra é nossa em nome de Jesus. É um relatório que não escondeu as dificuldades, as nuances da vida, não, muito pelo contrário, as destacou, mas sobre elas, promessa de Deus que eu vou entrar lá, e Deus vai me dar por herança, e eu vou conquistar aquela terra, eu vou receber em nome de Jesus, amém? Promessa, e não passou, o tempo não escondeu, o tempo não passou, eu relatei como sentia no coração. Depois você lê Números 13, o testemunho de Caleb, o relatório de Caleb, queridos, que ele fala, e é interessante que enquanto uns se viam como gafanhotos, aqueles 10,
que Caleb diz? São gigantes, a terra vai ser difícil de ser conquistada, mas passaremos como ele, por eles, comeremos eles como pães. Uns se enxergam com gafanhotos. Caleb enxerga o inimigo como pão, que vai ser devorado. Olha o que é a mente mudada, a mente restaurada, a mente alinhada com Deus, a mente que não esconde a realidade, mas sabe, se Deus é comigo, queridos, maior que está em mim do que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um homem que tinha uma intimidade com Deus, que via seus inimigos com pães, e nós iremos devorar, enquanto outros, como gafanhotos. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 8, olha aqui de versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Olha que triste, queridos. Olha como eu vejo uma tristeza em Caleb em narrar isso, né? Os meus irmãos. Se fossem os meus inimigos que desanimassem, tudo bem, é normal, tá na conta. Mas os meus irmãos desanimaram, levaram o povo ao desânimo. Os meus irmãos, aqueles que ouviram a mesma promessa, aqueles que viram o mar se abrir, aqueles que viram água se transformar em água potável, aqueles que comeram das codornizes, aqueles que experimentaram milagres, viram água saindo da rocha. Os meus irmãos, na hora da porta de entrada em Cades Barnea, na hora de ser homem de Deus, na hora que Deus separa os meninos dos homens, na hora que Deus separa quem é homem de Deus e é mulher de Deus, na hora que Deus mostra, realmente nos leva e nos confronta com a realidade, queridos, para que a nossa fé seja exercida, ele fala, os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Desânimo de Caleb, os meus irmãos. E queridos, às vezes dentro da igreja você recebe uma palavra de desânimo. Às vezes você chega cheio de fé, esperançoso, aí você entra na igreja, aí conversa com uma pessoa, comigo está dando tudo errado. Aí você, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo. E você, no lugar onde você gostaria de encontrar uma palavra de fé, que isso pode estar dando algumas coisas erradas na sua vida, ok? Mas se você teme a Deus, se você serve a Deus, duas coisas vão acontecer, queridos. Duas coisas vão acontecer. Ou ele vai reverter essa história, ou você vai matar no peito e vai encarar e vai levar. É isso. É isso, queridos. Se você for ver a vida dos profetas, se você for ver a vida dos apóstolos, você vai entender que eram desviados. Porque o homem que serve a Deus e é decapitado, o homem que serve a Deus e é crucificado de cabeça para baixo, como Pedro. Esse é testemunho? Mas qual é a vitória que você espera? Qual é a tua esperança? A esperança que eu tenho é que um dia Deus olhe para mim e diga, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do meu Pai. Essa é a frase que eu quero ouvir quando chegar à porta. Amém, queridos? Glória a Deus. Posso nem ter conquistado tudo aqui nessa terra, enquanto outros podem ter conquistado tudo nessa terra, mas a traça corrói, queridos. Eu quero acumular tesouros no céu. Amém? Não que eu não busque melhorar de vida, muito pelo contrário, todos me conhecem. Então, muito pelo contrário, queremos alcançar e comeremos o melhor dessa terra assim, em nome de Jesus. Mas se não for do jeito que eu queria, paciência, eu vou continuar servindo a Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, versículo 8, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu, porém, perseverei. Amém, queridos? Os irmãos dizendo o contrário, os amigos íntimos dizendo o contrário, uma geração inteira morrendo no deserto, e ele perseverando, sofrendo um dano que ele não foi culpado. Caleb não precisava passar 40 anos, nem Josué 40 anos no deserto, sofrendo calor acima dos 50 graus durante o dia, frio abaixo de zero durante a noite, no deserto, dificuldades, N dificuldades que a gente vê nos 40 anos no deserto que o povo passou, animais peçonhentos, mortes. Caleb estava ali, sem dever nada, muito pelo contrário, o parecer dele e de Caleb foram totalmente positivo e de fé.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas ele perseverou, queridos. Talvez seja essa a grande vitória do homem e da mulher de Deus. Perseverar. Amém? Porque tem uma hora que Deus vai dar e você vai receber. Amém? Pedir e dar. Batei e abre-se-vos-á. Creia em nome de Jesus. É tempo de receber em nome de Jesus. Agora eu persevero, né, queridos? Estou perseverando. Caleb perseverou. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu. Queridos, Moisés já morreu. Caleb está falando aqui, e Moisés já tinha morrido. Mas a palavra de Deus não morre. Pessoas podem passar, mas aquilo que Deus falou não cai por terra. Amém? A palavra de Deus não volta vazia, sem antes cumprir aquilo para a qual ela foi designada. Aqui, quando Caleb menciona Moisés, Moisés já havia morrido. Mas a promessa não morreu na vida dele. Talvez Caleb pudesse pensar: poxa, Moisés já morreu, Deus tinha usado a boca dele para falar comigo, mas Moisés morreu, agora acabou a história, não tem mais isso, não vai mais acontecer, Hebrom não vai ser mais. Queridos, a palavra não era de Moisés, né? A palavra era de Deus, e ela vai se cumprir, em nome de Jesus, amém? Versículo número 10, eis agora, o Senhor me conservou em... Queridos, você está conservado em vida aí, amém? Dá um glória a Deus aí no teu lugar. Você está com vida, com saúde, com vigor. Glória a Deus por isso. Amém? Enquanto estamos aqui, tem pessoas que não estão na mesma possibilidade que você. Amém? Deus proporcionou e o conserva com vida, com saúde, para que grandes coisas venham a ser conquistadas, ainda em nome de Jesus. Na minha vida, na sua vida. Dê valor ao fôlego de vida que você tem. Dê valor à igreja em que você está. Dê valor à comunhão que você tem com os santos. Dê valor à palavra que você tem acesso. Versículo 10, desde agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos já desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Ele recebeu a promessa com 40, e agora já tem 85, ou seja, 45 anos se passaram. Pastor, está amarrado, não vou esperar 45 não. Queridos, eu não sei o tempo, pode ser um dia, 24 horas, 48 horas, podem ser alguns anos. Mas o que me chama a atenção, e talvez seja isso que Deus queira ensinar para nós hoje, é que esse homem tinha todos os álibis do mundo para entender que a promessa não iria se cumprir. São 45 anos. 45 anos é uma geração. Ele tinha todos os álibis possíveis e imaginários para falar: poxa, já passou muito tempo. Chega, Josué, vai sozinho, eu vou ficar por aqui. Mas não, queridos, ele persevera. Ele continua os 45 anos aguardando, esperando. Tanto é que quando chega em Gilgal, a primeira coisa que ele fala: peraí, Josué, tem uma palavra de Deus para a minha vida. Você sabe muito bem. E eu quero te incentivar, queridos, nesta noite, a você falar com Deus: Senhor, tem uma promessa que tu fizeste para mim. Senhor, eu não me esqueci, quiçá o Senhor. Se Deus não esqueceu, não se esqueça. Você possa não trazer a memória de Deus, porque Deus não perde memória, amém, queridos? Deus não se esquece de nada, ok? Mas Deus quer que você fale com Ele. Deus quer que você indague Ele, que você fale com Ele: Senhor, tem uma promessa para a minha vida. O tempo passou, mas eu continuo crendo. Amém? Versículo de número 11. Olha o que diz versículo 11. Talvez o versículo mais forte dos textos que foram lidos. Olha que Caleb diz: estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me... Olha que lindo, queridos. Um homem com 85 anos, ele fala: ainda estou forte, quando tinha 40. Só que a força dele não estava apenas no físico, né? O que ele estava querendo falar aqui é muito mais do que isso. Ele está falando o seguinte: olha, lá em Cádiz Barneia, quando aquela promessa foi feita, eu cria, e eu estava forte nela. 45 anos se passaram, e não mudou nada, Deus. Eu continuo crendo, porque a minha força não está no meu braço, no meu vigor, na minha estrutura física, mas está em crer na tua palavra.
Amém, queridos? Esse homem não desiste, esse homem fala, olha, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Em outras palavras, Deus, eu estou pedindo aquela promessa, tá bom? Mas tem uma coisa também, estou forte, ainda estou forte. Se tiver que esperar mais, estou pronto. Estou forte como antes, Deus. Lá em Cades Barneia, eu tenho a mesma força, o mesmo vigor e a mesma fé do que agora 85 anos. 45 anos se passaram, mas eu estou aqui. Estou forte ainda hoje, versículo 11. Como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Olha que coisa linda, queridos. Olha que homem, queridos. Olha que esse homem fala, eu estou firme até hoje. Se não for da forma como eu estou pensando, Senhor, estou firme ainda hoje. Se não sair da forma como eu desejo, estou firme ainda hoje. Estou pronto para, olha o que diz o texto, para sair como para voltar. Se tiver que voltar lá atrás, Senhor, estou aqui, hein? Eu creio na tua promessa, mas se tiver que voltar também, estou pronto com a mesma força. Se tiver que fazer algo diferente e voltar, estou também pronto. Olha que testemunho, queridos, um coração desse, Deus não despreza. Um coração contrito e quebrantado como esse, Deus não despreza. E olha que diz o versículo de número 12. Depois de ele rasgar o coração dele, mostrando toda a fé dele, agora, olha como começa o versículo, agora, pois, olha a ousadia, queridos, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, para que... Aí depois de falar tudo isso, ele falou, agora Josué, preste atenção numa coisa, agora que eu vou falar, tá bom? Dai-me aquele monte, está no imperativo, queridos, dai-me aquele monte é meu, você estava comigo ali, quando Deus fez aquela promessa. Josué, você não pode voltar atrás. Josué, tem muitas terras boas aí, mas eu quero Hebron, porque foi ela que Deus me deu. Aí talvez você pense, mas Hebron, né, pastor, devia ser uma terrinha boa, sombra e água fresca. Era a terra dos Anaques, dos filhos de Anak. Era a terra dos Nefilins, era a terra dos gigantes. Era aquela terra que um dia, lá em Números 13, lá em Cades Barneia, Caleb falou, ó, eles para mim são como pães, eu vou passar por cima. Essa terra é minha, Hebron é terra minha. Dai-me agora, Josué, este monte de que o Senhor falou naquele dia, versículo 12. Pois naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Querido, você pode falar isso no seu íntimo aí, não precisa falar não, mas no seu íntimo fala, Senhor, me dá aquilo. Senhor, me dá aquilo que eu estou pedindo, me dá aquela aprovação naquele concurso, me dá aprovação naquele emprego, Senhor, me dá dons, Senhor. Senhor, me ajuda, me dá dons espirituais, dons ministeriais, me dá, peça mesmo, queridos. Estou precisando de uma questão financeira, Senhor, me dá um recurso financeiro. Senhor, me dá meu filho de volta. Pede para Deus, queridos. Hoje é dia de você receber em nome de Jesus. Só que pedir e dar-se-vos já. Não tem receber sem pedir. E Caleb aqui nos dá uma ousadia. Josué, dai-me esse monte. Tem os anaquins, vai ser difícil, mas o Senhor será comigo. Amém, meus amados? Versículo 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Deus, através de Josué, dá aquilo que ele outrora falara, através de Moisés, para Caleb. Deu Hebron, terra prometida, terra que Deus tinha prometido. Senhor, meus amados, hoje é dia de receber. Amém, eu não sei qual é a tua petição, não sei o que você tem pedido, tem sonhado, clamado a Deus. Caleb não olhou para trás. Caleb falou, Josué, dai-me esta terra, porque essa terra saiu da boca de Deus, é promessa de Deus para a minha vida, e eu quero. Amém, com 85 anos já, 45 se passaram, mas eu estou pronto. Amém, meus amados, não desista daquilo que Deus falou contigo. O tempo pode ter passado, as situações podem ter surgido, mas a palavra de Deus não volta vazia. E talvez o que Deus queira
com o tempo que se avançou, essa ousadia que um dia você teve, essa ousadia que você um dia teve de buscar as coisas, de se esforçar, e que talvez hoje o tempo tenha tirado um pouquinho essa tua fé, essa tua ousadia. E Deus te traz hoje aqui, talvez com um tempo já passado, talvez algumas coisas já experimentadas, e Deus fala, olha, que possa existir em você a mesma fé que existia anos atrás. É o que Deus fala do primeiro amor, que nunca deveria ser primeiro, né? Porque não existe segundo. Só existe o amor em Deus. Então, talvez Deus tenha falado de propósito primeiro para que você saiba que não existe outro estágio. Não tente ir para segundo, para terceiro, porque só existe esse primeiro amor. É esse que nos sustenta, é esse que nos leva, é esse que nos conduz. Amém, queridos? Caleb testemunhou, podia ter todas as terras que seriam dadas, a distribuição das terras estava sendo feita, e ele fala, não, peraí. Deus falou para mim lá em Cades Barnea, que é Hebron. É Hebron. Foi a terra que Deus falou para o meu coração e Ele vai me dar. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Minha oração é que aquilo que um dia chegou ao teu coração, foi ministrado ao seu coração, seja questões financeiras, seja questão familiar, seja questão sentimental, vai se cumprir. Peça a Deus. Hoje é dia de você pedir, abre o seu coração, fale com Ele. O Pai está aqui, amém? Deus está aqui, Ele conhece o teu coração, sabe das tuas necessidades. Pede e você vai receber. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O Deus de Cades Barnea é o mesmo de Gilgal. Gilgal no hebraico quer dizer rolar, né? Como se fosse algo seguindo, algo em frente, algo que não para. Assim é Caleb, queridos. Caleb não parou no tempo. Amém? Caleb não desanimou. Caleb não fechou seu coração para aquilo que Deus tinha para ele. Caleb não olhou para trás, Caleb permaneceu, por mais que os seus próprios amigos o desanimassem, assim como desanimou todo um povo, Caleb perseverou. Persevere em nome de Jesus, amém? Lute por aquilo que um dia Deus falou ao seu coração, porque não vai cair por terra, creia, permaneça, pode demorar um pouco, mas vai se concluir, vai chegar, você vai receber em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, cubra a sua cabeça, vamos orar, queridos. Vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas. Vamos chamar a atenção para esse lugar, para seu coração, para a sua vida, para a sua família. Pede nesta noite, fale com Deus. Abra o seu coração. Senhor, tem Hebron para mim. Um dia foi falado ao meu coração que Hebron era a minha terra, que Hebron era a minha promessa. Fale com Ele agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Quantos aqui estão, Pai, com promessas em suas vidas? Mas o tempo passa, pessoas falam e às vezes desanimamos, às vezes paramos, às vezes... Deus, pensamos em desistir, porque outros falaram, outros desanimaram, pareceres de incrédulos chegam até nós, chegamos, ó Pai, te buscando, ansiamos por receber algo, e às vezes encontramos uma palavra de alguém que, Senhor, nos desanima, nos tira a nossa fé. Senhor, há poder no sangue, no nome de Jesus. Levanta uma geração de fé, Senhor, uma geração que persevera, que não desiste, que insiste naquilo que Tu falaste aos seus corações. Deus, desperta em nós esse vigor de perseverar, de falar como Caleb falou, olha, 45 anos se passaram, mas a força que eu tinha antes é a mesma que eu tenho hoje. Senhor, queremos falar contigo hoje. Senhor, a mesma força que tínhamos, temos ainda. Não desistimos e não iremos desistir. Continuaremos caminhando, olhando para aquele que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Não desistimos, Senhor, porque é tempo de receber. Deus, derrama sobre o Teu povo, Senhor. Derrama, Senhor. Teu povo tem pedido e clamado, derrama bênçãos, derrama dons, derrama, meu Pai, aquilo que é Hebron na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela ministração, obrigado pela palavra trazida aos nossos corações, Senhor. Senhor, obrigado porque saímos daqui com fé, crendo, meu Pai, que Tu és um Deus que faz milagres, que a Tua palavra, o tempo pode passar, Senhor, mas a Tua palavra se cumprirá, porque para Ti, meu Pai, não há impossíveis, e nós tomamos posse de todas as Tuas promessas em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus, glória a Deus.